Boa noite. Esse vídeo é para você, meu amigo e minha amiga. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com todos os seus verdadeiros amigos. A amizade verdadeira, ela precisa concordar com você? Precisa estar próxima fisicamente de você? É claro que não. Amigos discordam, amigos discutem, amigos ficam chateados, mas apesar de tudo, mantém a amizade. Certamente, ter propósitos comuns fortalece a amizade, mas pessoas com propósitos diferentes também podem ser amigas. Às vezes, essa discordância causa ruptura nas amizades. E é justamente sobre essa amizade discordante que eu gostaria de falar nessa noite. A Bíblia nos traz um exemplo desse tipo de amizade entre Paulo e João Marcos. Na Bíblia, no capítulo de Atos 12, versículo 25, diz assim: Barnabé e Saulo, que é o nome de Paulo, cumprida a sua missão, voltaram para Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Então eles andavam juntos, Paulo e João Marcos. E diz depois, logo depois, no capítulo 13, versículo 5, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João, Marcos, como auxiliar. Então, eles tinham o mesmo propósito, que era pregar a palavra de Deus. Isso unia tanto Paulo quanto João Marcos, tendo o mesmo propósito, andando nos mesmos lugares. Só que, com o decorrer do tempo, houve uma divergência entre eles. Paulo acabou indo para determinado lugar e João Marcos acabou indo para outro lugar. Como a gente pode ver em Atos 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos, por algum motivo, não quis ir juntamente com Paulo e seus companheiros, provavelmente pelas dificuldades que eles encontrariam neste lugar. Isso acabou transformando a amizade deles em dificuldades, porque depois Paulo vai relatar em Atos 15, de 37 a 41, o seguinte: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então
Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então aconteceu que, depois desse episódio, que Marcos não quis ir junto com Paulo, num outro momento, Barnabé sugeriu a Paulo que levasse Marcos com eles. E Paulo não aceitou essa sugestão. Disse, ele nos deixou anteriormente, então ele não virá conosco. E acabou que cada um tomou o seu caminho, fez a sua escolha. Isso acontece muito nas nossas amizades. Todos nós temos escolhas de vida que nos separam às vezes fisicamente e às vezes nos separam porque temos propósitos diferentes. Mas é importante a gente manter as amizades. E Paulo, apesar de tudo isso, conseguiu manter a amizade. Eu falo isso por quê? Porque a Bíblia nos diz lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 10, assim: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Então, Paulo, depois de fazer essas viagens, acabou sendo preso e, escrevendo uma carta aos Colossenses, diz para esses irmãos receberem a Marcos, acolher a Marcos, mesmo depois de todas essas desavenças. Isso quer dizer que a amizade continuou, apesar das diferenças. E é isso que a Bíblia nos ensina. E para terminar esse vídeo, eu queria compartilhar com vocês um poema que eu fiz com base nesses textos bíblicos. Diz assim: a vida é estrada, caminho sendo trilhado, passo a passo, dia a dia, encontrando pessoas, compartilhando aventuras e desventuras, sonhos e pesadelos, comungando do pão e da fome. A vida é feita de encontros, vivências e despedidas. Nossas mochilas são lembranças de velhos amigos que andaram conosco, antigos passos. Sigamos nossos caminhos, pois, se são caminhos de Deus, nos encontraremos na eternidade. Que Deus abençoe a vocês. Obrigado por assistirem esse vídeo e compartilhem com aqueles que são os seus verdadeiros amigos.